Zum, 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 capoeira mata um rei. Zum, 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 zum. Zum, 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 capoeira mata um rei. Zum, 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 zum. Então, galera, tô reeditando os vídeos antigos, né, que foram resgatados. Achamos eles lá na Darknet, né? Eles todos estamos reeditando porque foram totalmente retirados, censurados. E nós estamos colocando essa série de volta no ar, porque eu acho que é importante, né, mostrar aquela época em que o contraditório do cangaço estava atuando e criando polvorosa, tanto que eles fizeram de tudo e conseguiram, né, através de uma tecnicalidade de censura que nunca foi provado que aquilo realmente pertence a eles, né? Porque se no âmbito jurídico mesmo nós fôssemos fazer uma contestação, tudo aquilo ia cair por água abaixo, que eles não têm direito de nada, né? Aquilo, o cangaço pertence ao povo brasileiro, os contos de cordéis, as testemunhas, se existem ou não, é um fato histórico e depoimento dessas testemunhas é patrimônio nacional, queira vocês que são os donos dela ou não, vocês têm que entregar isso ao patrimônio nacional e não ficar manipulando o que elas falaram para lá e para cá, ou outorgando essas testemunhas para outros pesquisadores, apenas aqueles que concordam com você, aquele que usa esse testemunho para contestar, né, é retirado da conversa porque vocês, como autoridades medievais, não querem, né, que execram a ciência. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer que eu estou reeditando esse vídeo e muitas vezes eu estou falando do trabalho de Antônio Amauri. Antônio Amauri já faleceu, mas nem por isso o trabalho dele vai deixar de ser criticado aqui dentro. A pessoa dele, respeito muito a pessoa dele, deve ter sido um pai exemplar, deve ter sido uma pessoa do bem, né? Eu acho que ele era pessoa do bem, só que ele, né, seguir um caminho que foi o mais fácil para ele, né? E aí tem as consequências, né? E além do mais, ele assinou uma carta, né, para me retirar do YouTube. Então, a partir do momento que ele fez isso, né, eu não tenho mais nenhuma papa na língua para falar de Antônio Amauri, o trabalho dele, não ele, né? Ele pessoalmente eu evito atacar, né? Agora, se ele comprou testemunha e não pesquisou direito os caminhões que a volante de João Bezerra usaram, aí é problema histórico dele, que ele deixou o legado dele falando essas coisas, e nós temos o direito aqui de contestar. E eu, quando contestei ele nesses vídeos, foi na época que ele ainda estava vivo. Então, vamos colocar o contexto histórico certo, e eu, de agora em diante, se tiver falar de Antônio Amauri, vou continuar falando do mesmo jeito, só que lembrando da memória dele como pessoa, né? A memória histórica dele está aí nos livros dele, nas palestras dele, e essas aí são sujeitas a escrutínio. Boa tarde, galera. O contraditório do cangaço não descansa. Nós estamos agora uma missão, né, de desmascarar as mentiras todas, com referência principalmente a Angico, e como um fogo, né, morra acima, nós estamos, e água morra abaixo, nós estamos embalados agora. E eu vou colocar aqui para você uma história muito interessante, galera. Em 1975, a Rede Globo, na época da ditadura militar ainda, fez um documentário sobre o último dia de Lampião. Esse documentário, vou deixar o link abaixo. É interessante, né, porque ninguém menos do que Antônio Amauri foi o consultor da Rede Globo para esse documentário, o queridinho dos pesquisadores, todos eles, Antônio Amauri. Ele que deu
consultoria para que tudo ficasse certo dentro desse documentário da Rede Globo. E vamos lembrar que em 1975 era mais ou menos o começo do auge da Rede Globo. Eles tinham os melhores artistas, os melhores pesquisadores, os melhores profissionais da televisão na época, inclusive muitos deles importados dos Estados Unidos, da Alemanha. Tinham uma equipe poderosa trabalhando em prol da propaganda da ditadura militar da época. Se eu não me engano, era Geisel, né? Estava no poder naquela época. De qualquer maneira, Antônio Amorim, como consultor, e você vai ver aqui, galera, ele pediu à produção um caminhão, né, da época para carregar o que ele achava que ia ser 50 volantes. E eu vou mostrar para vocês aqui agora o caminhão que a Rede Globo, dentro da pesquisa deles, dentro da produção deles, foram procurar o caminhão que existia na época. E eis esse caminhão aqui que você vai ver, que só carrega 5 cabras. É o que eu estou dizendo desde o começo sobre esse assunto. Aí vem os pesquisadores dizendo que levava 38, o Bezerra diz que leva 50 cabras. Olha só o tamanho desse caminhão. E esse caminhão era o caminhão da época. Tem até uma entrevista com Luiz Rubem, né, que é outro pesquisador aí, que não fez o dever de casa direito com referência aos caminhões da época, dizendo que o Antônio Amorim confidenciou que ele estranhou que aquele caminhão era o caminhão da época e pediu à produção para que achasse um caminhão, que ele achava que tinha um caminhão muito maior do que aquele. Você vê a ignorância do Antônio Amorim, que ele nem se preocupou em olhar os caminhões da época, né, galera? Eu vejo esses pesquisadores, eles não têm a mínima noção do que é fazer uma pesquisa, né? Você tem que pesquisar, não é fácil assim não é chutar não é achar e não é acreditar não, você tem que saber onde procurar, você tem que ter treinamento para ser pesquisador, você tem que ter trabalhado no sistema de pesquisa pelo menos uma vez na vida. Não é obturar canal, arrancar dente, que nem o Antônio Amorim era um dentista, que ele vai aprender como é que faz essas coisas. A mesma coisa eu vou ficar me metendo a ser dentista, se eu não tenho a mínima noção, aí vou lá tentar arrancar o dente de alguém. A mesma coisa o Antônio Amorim fez quando ele se meteu na história do cangaço. E é essa a situação que a gente se encontra hoje em dia, onde todo mundo está em polvorosa, porque o contraditório está mostrando as bobagens, né? Porque tudo é bobagem, é coisa mínima que eles não se preocuparem em ver, né? Ah, qualquer coisa vai, esse povo é burro mesmo, esse povo nordestino é mais burro ainda. Falta de respeito com a gente, galera, falta de respeito com o brasileiro, e isso nós não vamos admitir. Nós vamos mostrar aqui o caminhão que existia na época, de acordo com Antônio Amorim e a Rede Globo. Um progresso na investigação. Mas, apesar disso, para Bizet, o engodo, o despiste, a mentira, são armas. E aí, muito engraçado, né, galera? Você vê como os caras estavam se agarrando ali para ficar em pé. Impossível você ficar em pé no caminhão. Você vê que tem um que está assim agachado, segurando lá. Como é que aqueles caras vão andar quilômetros em cima daquele caminhão onde não tinha estrada de rodagem? É uma ridicularidade. E a Rede Globo, na época, não achou o caminhão, porque nunca existiu um tal caminhão. Você acha que com o poderio todos que eles tinham na época de pesquisa, de fazer o que eles queriam ali no Brasil inteiro, não acharam um caminhão, que nem eles dizem que existiu naquela época de carregar 50 volantes? Isso prova para vocês que a Rede Globo, ele fez um trabalho de casa, procurou um caminhão, achou, tem vários caminhões desses da época que ainda estão trabalhando, não é um caminhão picape, isso aí é ignorância de quem fala isso, que aquilo o Luiz Rubem diz isso, que não é um caminhão picape, não existia caminhão picape naquela época, era tudo caminhão desse tamanho aí que você está vendo. No meu livro eu tenho exatamente esse mesmo caminhão que eu coloquei no meu livro, é esse o caminhão que existia rodando na época, e não adianta vocês agora
Inês é morta.